dado o teu nome sentido, Senhor. Estamos te pedindo, em nome do teu Filho, que o Senhor continue falando conosco através da tua palavra. Senhor, tira da nossa mente toda a dispersão que o inimigo queira colocar. Senhor, tira toda a preocupação com o dia de amanhã, Senhor, porque cremos que a nossa vida e o nosso amanhã te pertence. Senhor, cada dia, Senhor, nós agradecemos ao Senhor por mais uma oportunidade de ouvir a sua palavra e de nos melhorarmos como seres humanos. Senhor, continua usando a tua filha como um canal vivo nas tuas mãos. Fala conosco, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos e necessitamos para aprender mais sobre a sua vontade na terra, Pai. Acreditando que o Senhor continua no nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, Santo Deus. Santo é teu nome, Senhor Jesus. Santo é o nome do Senhor Jesus. Vamos abrir a nossa Bíblia em João 6. Vou ler do versículo 9 até o 11. João 6, versículo 9 até o 11. Irmãos, tem sentido algo bem forte da presença de Deus neste lugar. O Senhor, através do seu servo, aqui no começo da palavra de Deus, foi falado que no momento oportuno o Senhor agirá. No momento oportuno Ele já está lá no seu trono, pois foi falado vários versículos aqui sobre que Ele do seu trono está vendo, sobre Ele do seu trono está vendo o sofrimento da sua igreja, o sofrimento aqui na terra, o sofrimento do seu povo. Manaia, foi falado aqui que mesmo assim é para louvar, que mesmo assim é para agradecer. No momento oportuno o Senhor estenderá suas mãos e acabará com tudo que precisa acabar dessa doença. Axalamanai, por que precisamos passar por isso? O coração dos homens estava infectados com ódio. Muitos, Deus tratou, Deus levou, e outros o Senhor ainda tem uma missão aqui na terra. Pode ser doído, pode ter doído na sua carne, mas foi o projeto de Deus, porque o propósito de Deus é a salvação. Eu e você não entende, chama na baixar, mas há um reino muito maior do que esse reino da terra, onde você e eu, a nossa esperança é lá. Não temos a capacidade de entender o coração de Deus, mas Ele sempre vai ter o melhor para nós. E Ele diz que no momento oportuno Ele estenderá as suas mãos e acabará com tudo isso. Mas no momento, continue adorando, continue servindo, continue louvando, e continue se fortalecendo. Não desista, continue firme em nome do Senhor Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor. Glória a Deus, Jesus. Capítulo 6, versículo do 9 até o 11. Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar, e assentaram-se, pois os homens em número de quase 5.000, fora as crianças e mulheres. Então Jesus tomou pães e, havendo dado graças, repartiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, igualmente também dos peixes, quando eles queriam. A salvação é igualmente para todos, mas muitos não querem essa salvação. Deus está dando igualmente o seu amor, mas muitos não querem o seu amor. O Senhor está falando com todos, mas muitos não querem ouvir e guardar no seu coração. E essa palavra da multiplicação dos pães é muito mais profundo do que eu mesmo pude entender para transmitir para vocês. Mas que o Espírito Santo possa falando nos seus corações, como tem falado comigo. E vamos recapitular, né? Da semana passada, que a gente falou, deu a sequência de 3 séries, e que hoje é a última.
Mas pela graça de Deus, eu creio que o Senhor está fazendo algo diferente na sua vida, como está fazendo comigo. O Senhor irá multiplicar coisas dentro de você para a sua cura, para a sua salvação, para a sua família. Deus irá dar direção, Deus irá dar projetos para você em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor possa falar, que o Espírito Santo possa tocar, mas dá ouvido, ouve, assenta, ouve a palavra do Senhor. E falamos sobre o primeiro segredo, que foi semear, servir. E a gente falou que em meio às bonanças é fácil, né? No primeiro dia a gente falou. Mas diante as dificuldades e diante o deserto, onde a gente aprende com Deus, temos que assim também semear. Também aprendemos com a viúva de Sarepta que sempre teremos algo a oferecer, mesmo você achando que tem pouco. Como foi falado para o pastor, que deu um complemento muito bom. Você acha que é pouco, mas esse pouco que vai fazer o muito. Você acha que é pouco, mas é no pouco que Deus vai multiplicar. E ela priorizou o seu primeiro a Deus. Ela priorizou em obedecer a Deus. Vemos também, através dessa viúva de Sarepta, que as suas ações podem lhe ajudar no seu próprio amanhã. Porque vemos que mais para frente, quando o filho dela ficou doente, ali quem foi que estava lá com ela? O profeta. A cura veio através do profeta. A salvação para aquele rapaz veio através do profeta, que ela serviu primeiro. E a gente vai falar, e falamos na semana passada sobre o segredo da fé. A gente aprendeu com esse rapaz que ele não foi egoísta, que ele teve empatia aos outros que estavam ao seu redor. E quando ele entregou o que ele tinha, sem hesitar, ele foi generoso, ele foi bondoso, ele teve a liberalidade de dar, a liberalidade de dar bondade. Quando você é guiado pelo Espírito Santo, você vai ter prazer em fazer as coisas de Deus, prazer em fazer as coisas do reino do céu. E o reino do céu não é somente aqui na igreja, o reino do céu estende à sua casa, o reino do céu estende ao seu trabalho, o reino do céu estende aos seus vizinhos. As suas ações faz com que o reino do céu se agrade de ti. A fé ordinária, ela tem que ser ouvida por Deus. A fé nossa, ela é transmitida também através das nossas boas novas. As boas novas que o Senhor quer nos dar. Lá em Romanos 10:17 fala assim: de modo que a fé segue ao que se ouve, e o que se ouve vem por meio da palavra a respeito de Cristo. A gente vê que a fé segue o que se ouve, e o que se ouve vem por meio da palavra a respeito de Cristo. E a gente vê que todos nós estamos ouvindo a palavra de Deus. Não estamos aqui ouvindo a palavra de Deus? Estamos falando a respeito de quem? De Cristo. E quem é Cristo? Quem é Cristo para você? Estamos falando a respeito de Cristo nas nossas vidas. Estamos ouvindo a Cristo, mas você sabe quem realmente é Cristo na sua vida? Por que você segue a Cristo? Você sabe por que você está seguindo a Cristo? Você sabe o que Ele é? E você sabe por que você está seguindo? Este rapaz, ele ouviu sobre Cristo, seguiu a Cristo, e ele sabia quem era Cristo. Senão ele não tinha entregado aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes. Ele sabia em quem ele tinha ouvido, em quem ele tinha visto os seus milagres. E no momento que esse rapaz teve a fé e teve uma atitude de entregar, a história do milagre começou a acontecer. No momento que você começa a colocar tudo aquilo que você tem, Senhor, nas minhas mãos eu não consigo mais se rasgar. Se rasgue diante de Deus. Se rasgue diante de Deus, na presença de Deus. Talvez você achou que você já se rasgou. Às vezes você só chorou. Você pensa que se rasgar é se abrir totalmente. É você falar tudo, seu podre e suas qualidades. É tudo.
Não é somente chorar. Se rasgue, se mostre diante de Deus. Senhor, eu sou isso. Eu sou isso. Deus vai te tratar. Deus vai começar a fazer um milagre na sua vida. E o milagre de Deus, às vezes, não é automático de uma vez. Aprenda isso. Muitas vezes queremos um milagre na pressa. Mas é na história do milagre do pães que você vai ver como que Deus trabalha na nossa vida. Ao entregar a Jesus, o autor deste milagre, lá dos 5 pães e 2 peixinhos, a gente vai aprender com Jesus. E sabe uma das coisas que Jesus, ele nos ensina? Ele, como filho de Deus, que nem precisaria ter isso, mas ele tinha. Ele era grato a Deus. Ele era o próprio Deus. Ele pegou aquele cesto de pão com 5 pães e 2 peixinhos, levantou alto e agradeceu a Deus. O Senhor quer te ensinar a humildade, mesmo que você saiba, mesmo que você já conhece algo, mas se humilha diante de Deus. Diante da circunstância, muitas vezes você precisa também se quebrar para que Deus comece a agir. É ali que o Senhor começa a fazer os seus milagres. Em João 6,11, Jesus fala que Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, o repartiu. Ele deu graça aos pães e o repartiu. E antes de qualquer coisa na sua vida, você tem dado graças a Deus? Antes de qualquer coisa, você tem agradecido a Deus? Hoje você já agradeceu a Deus? Você já agradeceu a Deus hoje? Gente, tanta coisa acontecendo. E ainda nossos olhos e nossos ouvidos estão tapados a tantas coisas. Precisamos aprender a agradecer a Deus. Precisamos aprender a dividir aquilo que Deus tem nos dado, espiritualmente, fisicamente, mentalmente. Divida a sua bondade, divida a sua alegria. Sorria com o que riam e chore com o que choram. Queremos vitória, mas queremos milagres antes de tudo. E queremos também a resposta de Deus, mas sem menos agradecer antes. A gente já quer logo algo, porque a gente sabe que o nosso Deus tem esse poder. Ele tem o poder em cima do céu, na terra. Mas a gente quer a vitória, porque a gente sabe que o nosso Pai pode nos dar. Mas a gente não agradece antes. E pelo que o Senhor tem feito por nós, mesmo o pouco que é pelos nossos olhos, aquele pouco é onde o Senhor irá fazer o milagre. É nesse pouco que o Senhor vai agir. É nesse pouco que você, agradecendo o Senhor, vai fazer maravilhas. Em 1 Tessalonicenses 5,18 diz: deem graças por todas as coisas. É por todas as coisas. É pelo fôlego de vida, como já tenho falado. É uma das coisas que a gente tem agradecido por esse. Vai fazer 1 ano e pouco já. 1 ano e pouco que a gente está agradecendo pelo ar que respiramos. Jesus. Porque essa é a vontade de Deus, que agradecemos por todas as coisas. E Colossenses 3,17 diz que tudo que a gente faz, que todas as nossas ações, todas as nossas palavras, ela precisa estar no nome de Jesus. As suas palavras têm sido em nome de Jesus, as suas palavras têm sido como ferida para outros. As suas ações têm sido como as ações de Jesus, ou você finge que não vê? As nossas palavras, nossas ações precisam ser imitação de Cristo. E se a gente, eu sei que somos falhos, eu sei que a gente erra, a gente fala assim, mas quem que vai ser tudo isso que você está falando aqui na palavra? Não somos. Por isso que eu falo que até mesmo as bênçãos do Senhor não é dada de uma vez, porque a gente vai agir dessa forma. Não vamos agradecer devidamente aquilo. Precisamos aprender a agradecer, precisamos aprender a nos moldar, precisamos poder viver, a nos policiarmos nas nossas ações erradas, nas nossas palavras erradas. Mas você precisa ter isso na sua cabeça, sabe, ser aquele autocrítico de si mesmo. Porque se você não for o primeiro autocrítico de você mesmo, você nunca vai mudar.
Porque pode todo mundo te criticar. Se você não começar, você se autocriticar, você não muda. Você precisa enxergar em você o que precisa ser mudado. E se você não estiver enxergando, em nome de Jesus, peça a Deus: Senhor, desvende dos meus olhos para que eu possa mudar. Porque não é possível, todo mundo reclama de mim disso. Não é possível. Eu preciso mudar, mas eu não estou enxergando. O que é que eu estou fazendo de errado? Xalamanai. Eu preciso mudar nisso. Eu preciso mudar. Para que a gente possa alcançar a misericórdia e a multiplicação das bênçãos do Senhor na nossa vida. Precisamos ser gratos. E essa é a quarta lição, a gratidão. Lembra que eu falei semana passada que a gente precisa caminhar no deserto e precisamos caminhar para poder o deserto ser o palco dos nossos milagres, da nossa vitória? Porque é ali que Deus vai nos moldar. Às vezes precisa muita gente criticar você. Até isso Deus permite, para que a gente possa aprender. Mas no momento que você mesmo, voltando a falar, você se autocriticar, vai chegar a hora que ninguém mais vai te criticar, vai te exaltar em nome de Jesus. Porque vão ver a diferença na sua vida, vão ver Cristo na sua vida. E os milagres de Deus vão acontecer. E ali no deserto, nesse caminho que Deus estiver nos moldando, e a gente começar a pegar as características de Cristo em nós, a gente vai aprender a conhecer Ele, vai aprender a nos corrigir e entregar tudo para Ele. Todas as nossas preocupações, todas as nossas aflições, tudo aquilo que Ele precisa mudar em nós. Mas eu falo de novo, não é de uma vez. Você precisa se conhecer. Sabe a autocrítica? Você precisa se conhecer, para que Deus comece a te mostrar essa direção. É isso que você precisa mudar. E devagarzinho você vai chegar na vitória em nome de Jesus. Mas olha o que é interessante. Aquele que tem um coração agradecido. Tem muitas pessoas que têm um coração agradecido já. Ela agradece por tudo mesmo. E como é difícil a gente conviver com as pessoas murmuradores, né? Ela só reclama, só critica, não fala nada de bom pra gente. Mas até isso, às vezes é permissão de Deus para você ver. Meu Deus, será que eu sou assim também? Meu Deus, será que eu estou falando demais também? Será? Deus às vezes permite algumas coisas acontecer e a gente não vê com a visão de Deus. Irmão, se tem muita alguém que está murmurando muito do seu lado, é porque de repente você está dando asas para o murmurador estar do seu lado e você está indo de carona e está pegando a característica dele em vez de pegar a característica de Cristo. Pede ao Senhor abrir os seus olhos com quem você anda, com quem você caminha. Caminha com Cristo em nome de Jesus. Caminha com aqueles que são imitadores com Cristo. Sabe, caminhar com pessoas que podem te trazer coisas boas. Com o murmurador, com aquele que não pode te trazer coisas boas, você que precisa fazer ele caminhar contigo, não você caminhar com ele. É ao contrário. Puxa ele para caminhar contigo. Faça ao contrário. Não vai na borda dele não, caminhar com ele não. Ele que caminha com você. Mostra a Deus na sua vida, na vida dele, em nome de Jesus. Foi falado aqui em Salmo 103, quando leu o versículo 9. Irmãos, pega em casa esse salmo. Eu vou ler aqui só 2. Eu nem sabia que ele ia ler. Salmo 103, versículo 1 e 2. Que a minha alma louve a Jeová. Que tudo que há em mim louve o seu santo nome. O versículo 2. Que a minha alma louve a Jeová. Que nunca se esqueça de tudo que Ele fez. A nossa vida precisa estar sobre esse Salmo 103. Se você ler ele até o 20, você vai ver. Ele vai mostrando para você tudo que Deus é na sua vida. Tudo que Ele faz na sua vida. Vai te ensinar a ser grato. Leia o Salmo 103. Chega na sua casa e termina de ler esse Salmo. O Vando leu o versículo 9. Quando somos gratos por tudo que o Senhor faz e por tudo que Ele é, estamos trabalhando para o caminho das bênçãos. Quando somos gratos, o caminho da bênção é conosco. Deus vê o nosso coração agradecido.
Deus falou hoje no começo do culto que Ele do alto céu, do alto seu trono, porque trono, poder, reinado, é o que domina a terra, é o rei. Então é Ele que manda. Não pode os governantes achar que manda, mas quando Deus falar para, cessa, Deus fará. Se Deus quiser agir, Ele mesmo vai colocar em cada um de nós imunidade. Eu creio que não é todo mundo que vai conseguir tomar essa vacina. Então eu creio que para alguns vai ser vacina, para outros é Deus que vai pôr imune. Quantos já imunes estão? Porque eu creio nisso. Porque passou, sabe que nem Moisés passou lá o espírito da morte, mas você estava imune pelo Espírito Santo de Deus, você estava imune pela palavra do Senhor, e você não cefou. Porque ainda não é o tempo de Deus. Porque Ele falou que debaixo das suas mãos, no momento oportuno Ele fará. No momento oportuno Deus fará. E quando Ele acha um coração agradecido, um coração fértil, onde Ele possa investir a glória dEle, você verá as bênçãos de Deus na sua vida. As bênçãos de Deus não é só materiais. As bênçãos de Deus não é só carnais. As bênçãos de Deus, é tantas coisas mentais que atormentam a nossa vida, é no espiritual. E principalmente, a maior bênção é a nossa salvação, que é muito que o Senhor está fazendo hoje e a gente não está sabendo ver. Deus está salvando a muitos. É dolorido. É dolorido para mim também. Pensa que eu já chorei e falei, Senhor, muitos estão doentes, muitos já se foram. É rico, é pobre, é criança, é idoso. Mas a gente, quando começa a ver a palavra do Senhor, quando o Senhor fala que essas coisas aconteceriam, fique calmos. Que o Senhor, Ele cuidou até o momento que cada um partiu para a glória. Porque aquele que o Senhor salvou, salvou. Confia, porque a tua casa, no momento que você põe os teus pés na casa do Senhor, eu creio, eu determino em nome de Jesus, a tua casa será cuidada. Mesmo que o Senhor Jesus permita que outros se vão, porque chegou o momento dele, porque o Senhor quis ele para ele. O Senhor cuidou. O Senhor cuidou. Agora é o momento teu de caminhar. É o momento teu de servir. É o momento teu de compartilhar. É o momento teu de dividir. É o momento teu de fazer a multiplicação daquilo que o Senhor tem feito na sua vida. Nossa vida precisa ser um ciclo. Sabe? Um ciclo de recebe e agradece. A nossa vida precisa ser assim. Eu estou recebendo, mas eu também estou agradecendo. Recebe de Deus em nome de Jesus as bênçãos, mas agradece também em nome de Jesus. Receba de Deus as suas bênçãos, mas agradece também em nome de Jesus. Oh, oh, xalamanai, todos os dias precisamos ter continuamente esse ciclo na nossa vida. Receber e agradecer, receber e agradecer, receber e agradecer, receber e agradecer. Mas só enxerga isso quem tem o coração como gratidão a Cristo. Você aprendeu a ser grato a Cristo? Você já passou por tudo isso? Você já começou a ser grato em nome de Jesus a Cristo? Se você começou a ser grato, você vai viver esse ciclo. Você vai receber e agradecer. Você vai receber e agradecer em nome de Jesus. Não quebre esse ciclo na sua vida. Não quebre esse ciclo. Não fique bloqueado isso na sua vida. Não bloqueie esse ciclo na sua vida em nome de Jesus. Viva esse processo. Um processo do ciclo de receber e agradecer. De receber e agradecer em nome do Senhor Jesus. E todos os dias. Você pode estar triste hoje, mas agradeça. Você pode estar com dificuldade e agradeça. Você pode estar chorando e agradeça. Shomenai, oh, xerecalamanai, e agradeça. Oh, receba e agradeça. Ei, recalabachou, menachmai. Oh, eu recebi
Eu compartilhei, eu dividi, eu doei, eu te servi e recebi, agradeci. Recebi, agradeça. Oh, receba e agradeça. Receba e agradeça em nome de Jesus. Viva esse ciclo dentro de você. Shai, Shomenai. Pois tudo que você faz pode voltar. Então faça coisas boas para que volte coisas boas. Esse é um ciclo que a gente também vive no mundo, sabia? Se você compartilhar só coisas ruins, vai vir coisas ruins na sua vida. Para que você aprenda a não ser mais ruim. Que ciclo você quer receber? O que você quer receber desse ciclo? Coisas boas ou coisas ruins? As coisas permissivas de Deus pode até parecer ruim, é diferente. Porque é para você aprender. Mas as coisas ruins jogadas do mundo, sem a permissão de Deus, porque Deus está te ensinando, você não quer aprender? Irmão, se você não sair desse ciclo de só dar coisas ruins e receber coisa ruim, o ciclo de Deus precisa ser maior na sua vida. Não viva o ciclo desse mundo, mas o ciclo do receba e agradeça do reino do céu. Santo é teu nome. E como eu falei, lê lá no Salmo 103. Chega na sua casa e leia todo ele, para que você possa enxergar. Vai ser um exercício de pensamento diário para você. Quando você se esquecer de agradecer, lê lá Salmo 103. Faça um exercício diário de gratidão a Deus. Deus não quer somente curar as nossas feridas, porque o coração grato tem esse efeito, sabe, de curar feridas. Quando a gente começa a ser mais grato, Deus começa a curar a ferida, Deus começa a fazer coisas, mas principalmente, fora as feridas, Ele quer curar a sua alma. Vamos ler lá em Lucas 17. Podeis abrir lá em Lucas 17, a gente vai ler do versículo 11 até o versículo 19. Lucas 17, versículo 11 ao 19. O caminho de Jerusalém, ele passou entre Samaria e a Galileia. Ao entrar numa aldeia, 10 homens com lepra foram ao encontro dele, mas ficaram à distância. Levantaram a voz dizendo: Mestre, tenha misericórdia de nós. Quando os viu, disse-lhe: Vão se mostrar aos sacerdotes. E então, enquanto se afastavam, eles foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz e se prostrou com o rosto por terra aos pés de Jesus e agradecendo a ele. Ele ainda era samaritano, hein? Jesus disse em resposta: Todos os 10 foram purificados, não foram? Então onde estão os outros 9? Nenhum deles voltou para dar glória a Deus, a não ser este homem de outra nação. Então ele lhe disse: Levanta-se e vá, a sua fé fez você ficar bom. Aleluia, Jesus. Esse texto fala claramente de gratidão através desse leproso. Sabe, ele viveu o ciclo do receber e agradecer. Como eu já falei, se muitas pessoas murmuram, se muitas pessoas só sabem reclamar, não viva isso. Faça ao contrário. Viva o ciclo do receber e agradecer. Seja grato, sim, por tudo que o Senhor faz para você. E seja grato também pelo que Ele não faz por você. Porque é fácil eu falar que Jesus vai falar sim para tudo que você quer. E é gostoso ouvir o sim de Deus, não é? Mas muitas vezes o Senhor precisa falar não para nós
para que possamos, muitas vezes, aquilo que eu falei, nos encontrarmos, nos curarmos, para que Deus comece a agir, para que depois Ele venha falar o sim. Nem que seja esse não hoje, para vir o sim da salvação da sua vida. Lá no versículo 14, lá de Lucas 17, diz que eles foram curados enquanto eles estavam caminhando até os sacerdotes, porque Jesus pediu para eles ir aos sacerdotes. Além de ser sacerdotes, que falava a palavra do Senhor, né, que transmitia a Bíblia, né, que lá era pergaminho naquela época, para nós hoje é Bíblia. Eles também tinham a função como médicos. Eles viam que aqueles homens, se eles estavam curados, detectavam se estavam curados ou não. Então, por isso que o Senhor Jesus pediu para que eles fossem, para ser comprovado, para que eles dessem aval. Você está curado. Pode já sair pela rua, pode fazer o que você quiser. Mas esse homem aqui é interessante. Ele também foi mandado. Ele não estava lá junto com os leprosos? Com os outros 9? Mas ele não foi lá primeiro. Ele voltou e falou, não, eu estou sendo curado. Ele voltou para trás e voltou a agradecer. Por quê? Ele não precisou do diagnóstico primeiro do sacerdote, porque ele já viu, ele conseguiu enxergar que ele foi curado, que a sua lepra foi tirada do seu corpo, Shabanai. E ele foi lá para o Senhor Jesus. Ele teve a visão de agradecer aquele que tudo pode, aquele que tudo vê, aquele que tudo faz, aquele que tudo domina, aquele que era o autor da sua salvação. Ele voltou lá para agradecer. E no versículo lá 15, quando diz que um deles voltou, notou no caminho. E foi durante esse caminho que ele notou a sua cura. É durante esse caminho que você está passando, que você precisa notar a mão de Deus na sua vida. Começa a notar o que Deus já está fazendo na sua vida. Começa a notar as pessoas que Deus está colocando na sua vida para a sua cura. Começa a notar o que Deus está fazendo na sua vida. O caminho que Deus está mudando para que você veja a cura de Deus na sua vida. Começa a notar as mãos de Deus estendidas sobre você. Para que não seja uma cura só naquele momento. Porque a cura foi curado. Mas precisa você notar que Jesus é o Salvador. Você está entendendo? A cura pode vir para muitos, mas você entender que a salvação vem de Cristo é outra coisa. A salvação vem só de Deus. Deus está curando algo nas nossas vidas. E é durante o caminho, no processo que Deus está curando. E a gente pode notar o poder de Deus. A gente pode notar que Cristo pode curar muito mais durante esse processo. Não é somente a cura fora, mas tantas curas lá dentro, tanta cura para a eternidade, para a nossa salvação. Que esse é o propósito de Deus principalmente. E detalhe, ele era samaritano, que para nós hoje significa quê? Os crentes muitas vezes não agradecem como deveria agradecer. Você está sendo lançado aqui na casa do Senhor, lançando as bênçãos do Senhor todos os dias. Estamos cantando louvores, estamos lançando a palavra de Deus, mas você não quer receber a palavra de Deus. Muitas vezes um que está lá fora, Deus usa alguém para falar com ele uma única vez e ele recebe e fica firmemente para sempre contaminado por Deus. E ele sabe que sem Deus ele não vive mais. E muitas vezes a gente estamos aqui dentro, mas estamos com o pé fora. Estamos aqui dentro com o pé fora, não sendo tão gratos a Deus por tudo que Ele faz. Deus precisa trabalhar nas nossas vidas. Então, irmãos, você tem um grande tesouro. Você tem pastores aqui para falar a palavra dele. Você tem aqui o ministério do louvor para juntamente com vocês instruir ao Senhor nossa gratidão através dos louvores. Nós também temos vocês aqui, porque quando o povo de Deus está se unindo para fazer a obra de Deus, é muito mais glorioso, é muito mais gostoso. Não é legal? Você precisa muitas vezes adorar sozinho, certo? Precisa ter um momento com Cristo. Mas muitas vezes você precisa estar compartilhando da glória do Senhor, compartilhando das vitórias do Senhor, se alegrando com aqueles que se alegram, chorando com aqueles que choram.
Porque o reino do céu foi para ser dividido para todos, mas muitos não querem. Voltamos todos para agradecer a Deus. E ele voltou ali. E ele recebeu a cura da alma, além da cura da lepra. Ele recebeu a salvação, como fala lá no versículo 17, o 18 e o 19. Ele percebeu a grandeza e a misericórdia, o poder. Ele enxergou o que Deus era na vida dele. Ele começou a conhecer a Deus. Ele conheceu o homem e ele sabia quem era esse homem. Como falamos lá no começo, você sabe quem é Cristo na sua vida? Você sabe o poder dele na sua vida? O quinto e o último segredo, que agora a gente vai encerrar, mas de repente você vai encontrar muitos segredos além do que eu estudando encontrei. Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu pelos discípulos. E os discípulos, pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quando eles queriam, repartiu ali. Lá em João 6,11. O milagre da multiplicação dos pães não foi um só momento. Deus não poderia fazer o milagre de uma vez. Ele estava ali com o seu cesto, com 5 pães e os 2 peixes. Se ele fizesse um milagre ali transbordar, ia até cair no chão. E caindo no chão muitas vezes iria estar infectado, sujo. Muitas vezes, se Deus fazer tudo de uma vez na sua vida, você pode se contaminar com o seu ego. Pode se contaminar que você pode muito mais. Pode se contaminar com você e não Deus é. Deus vai fazer um milagre aos poucos na sua vida e na minha vida. Se não, imagina a situação. Um milagre de uma vez só. Ia cair. Não ia ficar só no cesto. Ia se contaminar. Mas não daria para todo mundo aquela multidão. E só aquele que se transbordasse mesmo assim, gente, eu imagino que não daria para todo mundo. Porque quando a gente começa a encher um copo d'água, ele transborda, não é? Aí fica esparramado. Quem que vai beber aquele copo d'água? Ninguém. Então, Deus, Ele vai te fazer os milagres, vai fazer as coisas na sua vida, é aos poucos. O milagre começou a ser realizado através da partilha. Esse é o quinto segredo, partilhar. No momento que Cristo partiu o pão e, havendo dado graças, agradeceu a Deus, o milagre ali começou a acontecer. Ele dividiu o pão, distribuiu para os discípulos. Agora os discípulos começaram a distribuir para a multidão. E uma multidão de 5.000 homens, que com mulheres e crianças daria mais ou menos de 15.000 pessoas ou mais até. O primeiro milagre, esse milagre começa a partir quando Deus reparte. Quando Deus, Ele tomar a decisão de fazer um milagre na sua vida, porque vem dele primeiro. O milagre começa através de Cristo. Aí Ele fala assim, ó, tá aqui. Agora Deus te deu, através dessa multiplicação do pães, quem começou a história do milagre foi o rapaz, no momento que ele entregou. Você já entregou a sua dificuldade para Cristo? Já se rasgou, como foi falado nessa noite? Agora você entregou. Você começou já a agradecer a Deus, que mesmo por tudo que você está passando, pelas dores que você está passando, pelas dificuldades que você está passando, ainda assim o Senhor está contigo. Você já agradeceu ao Pai por isso? Aí sabe o que vai acontecer? Você vai ter como também compartilhar. Imagina aquela situação, no momento que os discípulos começaram a compartilhar lá o pão. Porque Jesus fez o primeiro gesto. Repartiu, depois foi os discípulos, foi repartindo. Era grupo de 100 a 50 pessoas ali sentados. Imagina que ele estava dando ali para um pai de família, né?
E o pai de família estava dando para a esposa estava dando para o filho estava dando para o irmão estava dando para o amigo estava dando para o vizinho. E assim a obra do Senhor foi feita naquele lugar. Um foi compartilhando um ao outro. Começou com o pai, foi com seus discípulos, e dos seus discípulos a multidão, e a multidão um com o outro. Deus quer fazer isso na nossa vida. Ele quer usar você para multiplicar o reino de Deus, não só para você, mas para outros na sua casa, para outros no seu trabalho, para outros nos seus vizinhos. As suas atitudes, as suas ações são espelho de Deus. Precisamos ser liberais. Precisamos liberar aquilo que Deus faz na nossa vida. Lá em Eclesiastes 11, versículo 1 e 2, fala assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias acharás. Reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que o mal haverá sobre a terra. Faça hoje, porque às vezes você vai precisar também. Alguém já viu uma historinha lá do YouTube de uma criança que queria um bolo, estava com a sua mãe, mas na hora de pagar não tinha dinheiro. E alguém vendo aquela situação, né? Pagou o bolo, alcançou lá a mãe, a criança, e deu o bolo. Passou o tempo, aquela criança cresceu, aquela criança evoluiu, ficou bem também financeiramente. E um momento, aquela pessoa que ajudou, ela estava passando por uma dificuldade. E aconteceu da mesma situação que aquela criança passou. Ela viu um homem passando a mesma dificuldade, e com o mesmo bilhetinho que ele entregou antes. Porque às vezes a gente fala assim: o que eu posso fazer para te agradecer, né? A gente fala: Deus lhe pague, não é? Às vezes assim. E aquele homem entregou um bilhetinho: faça o mesmo que eu fiz com você para outra pessoa. E lá na frente, quando ele cresceu e encontrou a mesma situação de um homem querendo algo também, ela fez a mesma coisa e entregou o bilhete. E sabe, no momento que leu o bilhete, aquele homem falou assim: nossa, cheguei ao momento da minha vida que eu realmente fiz a obra de Deus para o reino dele. No momento que você... e é o que eu quero chegar. E quando chegar o dia que eu partir para a glória, que eu possa ter feito, não só na igreja, mas pela minha família, para a minha filha, para o meu filho, o melhor que eu possa dar para eles, que eu possa fazer pelo meu vizinho, que eu possa fazer para os meus irmãos aqui na igreja, que eu possa fazer o melhor, para que quando eu tiver, que seja jovem ou seja mais velha, não sei, porque a gente sabe que estamos nas mãos do Senhor, que eu possa falar que até aqui me ajudou o Senhor, que realmente o que eu plantei, eu colhi, que realmente eu fiz algo para o reino do céu. Que a gente possa aprender com a palavra do Senhor. E essa multiplicação dos pães ensina muito. Lá em Lucas 6,38 fala: Daí e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, vos deitarão no vosso regaço, porque com a medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Em 2 Coríntios 9, 6, 10, do 6 a 10, fala: E digo isso, que o que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia em abundância também se fará. Cada um contribua, segundo propôs o seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra, conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá somente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. O principal mandato de Deus
é levar salvação e amar ao próximo. Irmão, sem amor, amor é dividir, amor é ajudar, amor é ter empatia. O amor é o principal, porque foi por amor que o Senhor Jesus morreu na cruz. E a partir lá em João 6, no verso 25, fala que no outro dia, que depois que teve a multiplicação dos pães, todo aquele milagre, e Jesus saiu, se retirou, foi para outro lugar. Mas no outro dia a multidão foi correr atrás de Jesus, sabia? Foi lá de novo ouvir a palavra dele. E lá no versículo 26 de João 6, fala assim: vocês estão me procurando não porque viram os sinais, mas porque comeram dos pães e ficaram satisfeitos. Quantos somente querem as bênçãos do Senhor, mas não querem realmente a palavra de salvação. Só querem ficar satisfeitos por si só, mas não querem obedecer a Cristo. O que fazer? O que fazer? Você precisa mudar. Ficar satisfeito até um certo ponto. Daqui a pouco vai dar fome de novo. Daqui a pouco vai dar fome de novo. Se você não se alimentar de Deus, como você ficará forte amanhã para você poder caminhar com Ele? No versículo 27, fala que a gente precisa exercer a fé. Porque Ele quer que a gente envie a nossa fé através das nossas atitudes, da nossa entrega. Lá no versículo 33 fala que o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Esse é o pão verdadeiro. O pão de Deus, ele traz vida. Não é algo que te satisfaz só hoje, mas é algo que ele continuamente, ele quer satisfazer a sua vida, a sua alma. No versículo 35 fala: eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá mais fome, e quem exercer a fé em mim nunca mais terá sede. Nunca mais você terá sede se você quiser viver um caminho com Cristo, se você quiser viver um caminho de aprendizado com Cristo, um caminho de imitação a Cristo.